Olá, pessoal. Olá. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá caindo direto essa conexão. E aí, o áudio, tá bom? Preciso do ok de vocês aí, porque eu tive que vir aqui pra casa da minha mãe, aqui pra varanda, pra conseguir sinal. E o sinal não é o sinal do Wi-Fi, não. É sinal no celular mesmo. Ok? Boa noite, só preciso que vocês me deem um ok se estão conseguindo. Ah, então valeu, Yasmin. Gente, olha só. Mil desculpas, mil perdões. Eu estava aí há 5 minutos antes do horário previsto, tentando conectar, tentando acessar a rede. E eu não sei porque a Net Station, hoje o rapaz esteve aqui, ele olhou, botou aparelho na rede e disse que ia fazer um monitoramento. E eu sempre reclamando que à noite, quando esfria, a internet ela cai. Então por isso eu tô aqui na varanda da casa da minha mãe. Eu sei que a visão não tá muito boa, a imagem está muito escura. Eu vou tentar dar uma clareada aqui, ok? Bom, mas é o seguinte, eu tô com pouca carga na bateria, tá? Eu vou ter que fazer essa live talvez um pouco mais rápida do que é o habitual, que é o normal, ok para vocês? Então, muita coisa aí eu vou ter que cortar para poder dar continuidade. Só tenho aí aproximadamente 15% da bateria. Legal? Bom, então, governo de Arthur Bernardes, 1922 a 1926. O governo do Arthur Bernardes ele foi caracterizado pelos grandes conflitos ocasionados pelo movimento tenentista. Eu falei para vocês na aula anterior que o movimento tenentista ele teve início com a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, ok? E esse movimento tenentista ele continua. E dentro do governo de Arthur Bernardes, nós tivemos um grande levante tenentista em São Paulo. Ocorreu também a Comuna de Manaus, como foi denominada, a revolta tenentista no Paraná, a Coluna Paranaense, e no sul do Brasil, liderada pelo capitão Luiz Carlos Prestes, ocorreu então a Coluna Prestes, ok? Então eu vou falar sobre uma questão de uma guerra civil de 1923 no sul do Brasil. A Revolução 23, ela não faz parte do movimento tenentista, tá? Eu só estou citando aí os principais fatos caracterizando esse governo de Arthur Bernardes. Por que acontece uma revolta no Rio Grande do Sul em 1923? A guerra civil que estoura no Rio Grande do Sul no ano de 1923, também denominada de Revolução de 1903, ela ocorre devido à reeleição do Borges de Medeiros. O Borges de Medeiros já estava sendo reeleito, né? Já vinha de outras reeleições. E a oposição, formada pelo Joaquim Francisco de Assis, ela não aceitava a eleição do Borges de Medeiros. Então, vou falar para vocês, o Borges de Medeiros, ele era apelidado de Chimango, né, porque o seu partido era Chimangos, e eles usavam um lenço branco. E o partido do Joaquim Francisco de Assis era apelidado de Maragatos, e os Maragatos eles utilizavam um lenço vermelho, ok? Essa revolta ela foi uma revolta armada provocada pelos Maragatos, ok? Por quê? Porque os Maragatos eles queriam depor o governo de Borges de Medeiros. E os Maragatos eles alegavam que as eleições no Rio Grande do Sul eram eleições completamente fraudulentas, como era
na verdade, em todo o território brasileiro, em todas as províncias. E por isso os maragatos, então, iniciaram uma revolta. Só que, inicialmente, o Borges de Medeiros ele era oposição ao Arthur Bernardes. Então, vejam só como que essa questão da política nacional, ou seja, da presidência da República, né, ela influenciou no conflito no sul do Brasil. O Joaquim Francisco de Assis, ele acreditava que, iniciando a revolta, o Arthur Bernardes iria mandar tropas para auxiliar os maragatos. Por que o Joaquim Francisco de Assis ele acreditava que a revolta liderada por ele, liderada pelos maragatos, ela teria o apoio do Arthur Bernardes? Porque o Borges de Medeiros ele foi contra a campanha presidencial, do Arthur Bernardes. Nayara Franco, estou perdida, gente. Qual o tema da aula é o governo de Arthur Bernardes e a coluna Prestes. Tranquilo? Eu ainda não iniciei a coluna Prestes, eu iniciei a questão da revolta no Rio Grande do Sul, a guerra civil no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu falo sobre a questão da coluna Prestes, ok, Nayara? Então, espero que você esteja nesse momento agora situada no tema da aula, tranquilo? Então, olha só, pessoal, o que os maragatos, os lenços vermelhos, eles fizeram várias invasões, vários ataques a cidades. A principal, Passo Fundo e cidade de Palmeira. E o que vai ocorrer aí? Vai ocorrer uma negociação com o ministro da Guerra, o Setembrino de Carvalho. E nessa negociação foi assinado, em 1923, o fim do conflito, um pacto chamado de Pacto de Terras Altas. Tranquilo? Então, o nome do tratado do Rio Grande do Sul foi o Pacto de Pedras Altas. E por esse compromisso, os oposicionistas, também chamados de assisistas, porque o sobrenome dele era de Assis, tranquilo? Assim como os partidários do Borges de Medeiros eram chamados de borgistas. Então, de um lado, os borgistas ou chimangos, contra, do outro lado, os assisistas ou maragatos, tranquilo? E por esse acordo fica estabelecido que o Borges de Medeiros ele vai ficar no governo na província do Rio Grande do Sul, presidente da província, que nós chamamos hoje de governador de estado. Porém, vai acabar as reeleições. Então, olha só interessante, como que a política nacional ela vai ter uma interferência direta nessa questão aí. O acordo é estabelecer a paz no Rio Grande do Sul, a permanência do Borges de Medeiros à frente do governo da província do Rio Grande do Sul. Em contrapartida, não vai ter reeleição. Então, não vai ocorrer mais as reeleições para os mandatos de presidente da província e do estado. E aí, o Borges ele fica no governo até o ano de 1928, onde nós temos aí o fim do mandato dele e acaba a reeleição. E a partir daí, no Rio Grande do Sul, nós temos um herdeiro político do Borges de Medeiros, ok? Acho que eu falei Borges da Fonseca, né? Perdão, Borges de Medeiros. Quem é esse herdeiro da política do Borges de Medeiros no Rio Grande do Sul? Nada mais, nada menos do que o Getúlio Dornelles Vargas, que depois acaba se tornando presidente do Brasil. Tranquilo? Então, Getúlio Vargas, do Borges de Medeiros na política no Rio Grande do Sul. Vou deixar aqui registrado para vocês que esse conflito de 1923 ele é mencionado no livro chamado Arquipélago. Esse livro, o Arquipélago, ele faz parte de uma trilogia do Érico Veríssimo, na trilogia O Tempo e o Vento. Então, o grande escritor Érico Veríssimo, ele escreve uma trilogia, O Tempo e o Vento,
que conta então essa guerra civil do Rio Grande do Sul, ocorrida no Rio Grande do Sul no ano de 1923, ok? Bom, chegado então o ano de 1924, e aí nós temos uma revolta tenentista ocorrendo em São Paulo. Então, Revolta Paulista de 1924. A Revolta Paulista de 1924, ela foi uma outra etapa do movimento tenentista. Na verdade, ela foi a segunda revolta do movimento tenentista. Lembrando a vocês que a primeira revolta, ela foi a revolta dos 18 do Forte Copacabana, ocorrida no ano de 1922, onde o objetivo da revolta dos 18 do Forte Copacabana era impedir a posse de Arthur Bernardes. E agora, Arthur Bernardes, ele está como presidente da República do Brasil, ok? Bom, o que vai acontecer aí? Quem lidera essa revolta em 1924 não era um tenente. Na verdade, a liderança era de um general, general Isidoro, ok? Qual é a ideia desse movimento, a ideia do movimento tenentista? Na verdade, a revolta de 1924, assim como a Coluna Prestes, ela tem o mesmo desejo da revolta dos 18 Forte Copacabana em 1922. Só que naquele momento, em 1922, eles queriam impedir a posse de Arthur Bernardes. A revolta ocorreu ainda no governo, no final do governo do Epitácio Pessoa. E agora, nesse momento, o objetivo é a derrubada do governo de Arthur Bernardes. Mas aí existiam outras exigências também. A questão da deposição do presidente da República, o voto secreto e, interessante, ensino público obrigatório e o ensino secundário também obrigatório e gratuito. Essa revolta tenentista de 1924, também chamada de Revolução Paulista, ela é conhecida como Revolta de 5 de julho de 1924. Por quê? Porque essa revolta ela tem o seu início em 5 de julho de 1924, ok? E aí, liderados então pelo general Isidoro Lopes, os tenentes eles vão se revoltar em São Paulo e começam a bombardear o Palácio do Governo. O Palácio do Governo era o Palácio de Campos Elíseos. Calma, Campos Elíseos em São Paulo, pelo amor de Deus. Não é Campos Elíseos o bairro aqui em Duque de Caxias, não, pessoal. Eu estou falando isso para descontrair, porque realmente hoje o dia foi tenso. Ok? O nome desse palácio era Palácio de Campos Elíseos. E aí o presidente, o Carlos de Campos, ele fugiu para o bairro da Penha. Fugiu para o bairro da Penha, em São Paulo, após os bombardeios ao palácio. Ok? O que vai acontecer aí?